Lançamento lindo para vocês aqui da Fanny Modas. Vestido longo, maravilhoso, estampado e olhem os detalhes. Ele possui bojo. Olhem esse detalhezinho, que charme, amigas. E a manguinha, ela é finalizada com um elástico. Na parte de trás tem o lastex, é forrado, flui super bem. E as cores belíssimas, bem alegres. E olhem só, eles trabalham com atacado e varejo, enviam para todo o Brasil e sempre trazem novidades para vocês. Olhem a perfeição de vestido que chegou aqui na loja Fanny Modas, que trabalha com atacado e varejo. Vestido longo, no tecido viscolinho estampado. Olhem essa fenda frontal, que charme. Na parte de trás possui lastex, é uma peça forrada, tem variedade de cores e a Fanny Modas envia para todo o Brasil e é uma loja de confiança. Lançamento da semana aqui da Fanny Modas para vocês. Vestido longo, no tecido Duna estampado, tem bolsos, botões funcionais. Os botões são forrados no mesmo tecido, decote V. Na parte de trás possui lastex. E olhem essa manguinha mais soltinha, mais flare que a gente ama. Tem variedade de cores disponíveis e eles enviam para todo o Brasil. Fabricante novo para vocês, loja Fanny Modas, trazendo novidades. Olhem esse vestido longo no tecido Duna estampado. Olhem a perfeição, gente. Na parte de trás possui lastex. A manguinha, ela é mais soltinha. E a Fanny Modas, ela trabalha com atacado e varejo, fabricação própria, envia para todo o Brasil. Esse modelinho está perfeito. E ela também tem ponto físico na região do braço.